Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite, e nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite, e nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Oh, campeão, Deus das asas, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Convidamos para compor a mesa o ilustríssimo diretor-geral da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, professor doutor Carlos Alberto Ferreira da Silva. Convidamos para compor a mesa o ilustríssimo diretor da ETEC, Jadson Moura dos Santos. Convidamos para compor a mesa, representando o corpo docente, o ilustríssimo coordenador da ETEC, professor Lenildo Moura dos Santos.
o ilustríssimo patrono da turma, a patrona, no caso, professora Cineide Moura Araújo Lopes. Convidamos para compor a mesa o ilustríssimo paraninfo da turma, o vereador Antônio Elinaldo Araújo da Silva. Convido os presentes para que fiquem de pé e com aplausos recebam os formandos da segunda turma de bacharel em teologia do primeiro semestre de 2016.
Carlos Alberto Ferreira da Silva para que proceda a abertura da sessão de colação de grau. Declaro aberta a sessão solene de colação de grau da segunda turma de Camaçari do primeiro semestre de 2016 do curso de Bacharel em Teologia da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Neste momento, nós convidamos a todos os presentes a ficarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Continuaremos de pé para a execução do hino do Estado da Bahia. Nossa escola, 2 de julho, brilha mais que
Silva, diretor-geral da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, para proferir o seu discurso. Podem sentar, queridos. Gostaria de saudar a mesa, a todos os convidados, o patrono, a patronesse, o paraninfo, o diretor do ETEC, o coordenador, o professor Enildo, também do ETEC, e a todas as autoridades, sejam civis, militares e eclesiásticas aqui presentes nesta solenidade. Eu quero começar a minha fala dizendo que a honra, a glória, o louvor, a gratidão e toda a adoração sejam dadas ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Queridos, estou agora falando com colegas que logo estarão colando grau e tornando-se bacharéis em teologia. Como sempre gosto de mencionar da nossa honra e da nossa alegria de colocar mais 28 teólogos que devem estar saindo deste curso mais apaixonados por Jesus, mas crentes na inerrante e eterna Palavra de Deus. Porque, como disse o grande reformador Martinho Lutero, a Bíblia não é nem antiga e nem moderna, ela é eterna. Porque é o Eterno que a proferiu, foi Ele que a falou. A palavra não vai voltar vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que Deus a designou, e passará os céus e a terra, mas essas palavras não hão de passar. Portanto, formar-se em teologia é formar-se na disciplina e na ciência das ciências, a mãe de todas as ciências. Foi a teologia que pariu, que gestou ao longo da história todas as outras ciências. E hoje, as outras ciências parece que são ingratos com a teologia. Parece que não querem merecer, dar a ela a honra que ela merece por direito. Porque teologia é, acima de tudo, refletir acerca de Deus, baseado na revelação que o próprio Deus se dignou a nos dar. Se teologia não se basear na revelação que Ele nos deu, teologia deixa de ser ciência e passa a ser elucubração. E teologia é ciência. É ciência porque temos pressupostos fundamentados, pressupostos eternos, absolutos, no mundo do relativo. Tudo hoje no mundo é relativo. Mas vocês são os pregadores do absoluto. Vocês são os proclamadores da mensagem que nunca fica velha, da esperança que nunca morre, e do Evangelho que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. A filosofia indaga, pergunta, argue, interroga, mas não pode lhes dar resposta. Nenhuma ciência nesse mundo pode preencher o vazio que existe no coração do homem. Porque alguém já disse, um grande filósofo do passado, que o vazio que existe no coração de todo homem, ele é tão grande, mas tão grande, que é do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher. Então eu estou diante de 28 teólogos que sairão pela terra com a chama. Estamos agora próximos às Olimpíadas,
e todos os estados do Brasil estão festejando, logo o nosso já começou, a chegada da chama, do fogo olímpico. Só que essa chama, ela se apagará. Mas a chama do Evangelho tem mais de 2000 anos, e reis tentaram apagar essa chama, ilustres e sábios tentaram desmoralizar, agnósticos e ateus tentaram apagar da existência humana a presença de Deus e a realidade das Escrituras. Entretanto, queridos, todos passaram, todos morreram, mas o Senhor da Glória morreu, bem verdade, provou a morte, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Uma mentira pode durar por algum tempo, mas não por todo o tempo, e jamais por 2000 anos. Não adianta. Quanto mais se persegue os cristãos, mais cristãos surgem para a glória de Deus. Amém. Mesmo no Coliseu Romano, no período mais cruel da história do cristianismo, um grande pai da igreja disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Queria terminar minha fala como o apóstolo Paulo terminou a sua carreira quando em Roma foi martirizado. E ele escreve, dentre todas as suas cartas, ele escreve a sua carta testamento e deixa 4 admoestações a Timóteo, o seu percussor e substituto. E ele faz 4 admoestações, cada uma delas em cada capítulo de 2 Timóteo, que é conhecida como a carta testamento. É lá que Paulo diz: acabei a carreira, guardei a fé, e agora o que me resta é a coroa da justiça, que o justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. E vocês precisam ser chamas vivas, labaredas de fogo, proclamando Jesus Cristo como o único caminho, verdade e vida para este mundo que está perdido, para que este mundo que está em mentira, e para que este mundo que está morto em seus delitos e pecados, temos a única mensagem para a humanidade. Jesus Cristo é a nossa mensagem, porque Ele é o Evangelho. O Evangelho não é uma filosofia bem elaborada, o Evangelho não é uma ideologia bem argumentada, o Evangelho é uma pessoa viva, real e eterna. Jesus Cristo é o Evangelho. E vocês são chamados a proclamar este Evangelho, não somente com palavras, muito mais com a vida, com o caráter. E aí Paulo deixa a sua admoestação, deixa a sua herança para Timóteo, e eu quero deixá-las para você. Está aqui no 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14, que diz, a primeira exortação que eu quero deixar para vocês. Ele diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você diz amém? Amém. Sabe qual é a exortação? Guarda o Evangelho. Para guardarmos o Evangelho, precisamos saber o que é o Evangelho, porque hoje o Evangelho tem sido atacado. Hoje nós temos muitos pregadores de outro Evangelho. Paulo já profetizou isso, que viria um outro Evangelho, um Evangelho que é apenas o Evangelho do Deus Papai Noel, que existe para satisfazer os sentimentos e desejos egoístas das pessoas.
Não é um evangelho que entroniza Deus no coração e governa o coração. Hoje temos o evangelho do Papai Noel, do chocolate, da troca, como aquele menino que espera o pai, se ele não traz o chocolate, ele não dá o beijo e abraça, porque ele quer mais o chocolate do que a presença do seu pai. A igreja hoje quer a bênção, mas negligencia o abençoador. Segunda exortação, por isso ele diz: guarda o evangelho. Precisamos redescobrir o evangelho e pregá-lo, porque ele é o poder de Deus, amém? Amém. E salvação para todo aquele que crê. Segunda exortação está em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 8 e 9. Participa de meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Sabe o que significa, queridos? É que quando vocês redescobrirem o evangelho, começar a pregar o evangelho, não o evangelho da sua denominação, mas o evangelho da Bíblia. Tem gente que é pastor de cabresto, prega o que essa denominação manda. Você não pode ser chamado de um verdadeiro pregador do evangelho. Pregador do evangelho é aquele que prega o que a Bíblia manda e não o que a denominação determina. Pregue a Bíblia, seja livre para pregá-la, porque você não é escravo de nenhuma denominação. O reino de Deus é maior do que qualquer denominação, e nós não somos membros de qualquer denominação, nós somos membros do corpo de Cristo. E aí no capítulo 2 ele diz assim: sofre pelo evangelho. Uma vez que você conhece o evangelho, você vai sofrer por ele, porque aqueles que querem viver piamente segundo o evangelho de Jesus sofrerão perseguições. Este é o puro evangelho. Eu sei que o meu tempo é pequeno, mas me suporte na minha loucura. Capítulo 3, terceira exortação de Paulo, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. Sabe o que é isso? Primeira demonstração de Paulo: guarda o evangelho. Segunda, sofre pelo evangelho. Terceira, persevera no evangelho. Aleluia. Sabe por quê, meus queridos? Porque quando a gente sofre, a nossa tendência é correr, saída pela direita. Você lembra de Jó? Jó não sofreu porque pecou, ele pecou porque sofreu. A emoção sempre embota a razão, e a emoção muitas vezes nos leva a pronunciar palavras impensadas que vamos nos arrepender depois. Pois é, o sofrimento pode fazer você titubear, voltar atrás. Não! Nesta hora, a exortação de Paulo é: persevera no evangelho, fica firme, paga o preço, mesmo que seja degola, mas morra pelo evangelho. Última exortação de Paulo, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz: perante Deus, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. A última exortação é: proclama o evangelho. Mas não esqueça que a igreja mais cheia do Espírito Santo no dia de Pentecostes, diz lá, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Verifique se a doutrina que você prega é a dos apóstolos ou é a da sua denominação. Pregue a doutrina dos apóstolos, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, não com a sua ideia. Então, por fim, quero terminar minhas palavras dizendo: eu quero deixar para essa turma, segunda turma dessa grande parceria entre a Unicristã e o ETEC, guarde o evangelho. Aleluia. Sofra pelo evangelho, persevere no evangelho e proclame o evangelho em tempo e fora de tempo.
Que Deus em Cristo vos abençoe e vos torne, onde quer que Deus plantar vocês, frutíferos para a sua glória. Amém. Podemos continuar sentados. Convido o vereador Antônio Alinaldo Araújo da Silva para ninfo da turma para proferir seu discurso. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Quero aqui saudar a mesa, professor Dr. Carlos Alberto Ferreira da Silva. Parabéns aqui pelo seu discurso. Saudar aqui Jadson Moura dos Santos, meu oficial, meu amigo de infância. Professor Enildo Moura dos Santos também, meu amigo de infância, conhecido como Cascar. Cineide Lopes, minha amiga, orientadora, professora, hoje para mim ela é irmã, é mãe, conselheira, é uma pessoa que Deus colocou em minha vida, né? Obrigado também por ter me incentivado em participar aqui hoje desta formatura. Quero saudar aqui todos os formandos, né, familiares, e confessar a vocês, já participei de várias formaturas de médicos, advogados, engenheiros, administração, e hoje o professor Enildo Cineide Lopes me deu a oportunidade de participar, né, de uma formatura que eu tinha vontade de conhecer. No final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que foi o que Deus tocou em meu coração, e eu costumo falar aquilo que toca no meu coração. Mas eu queria parabenizar a Unicristã e a ETEC, Faculdade de Teologia, parabenizar todos os formandos e familiares por essa conquista. Agradeço o convite e me sinto honrado por ser convidado a estar aqui no momento único da vida de vocês. Parabenizar Lenildo Moura, amigo, meu amigo de infância, por esse convite honroso, que ter trazido que para a Camaçari ETEC e dar oportunidades àqueles que pregam o Evangelho, missionários. A faculdade é um lugar de diálogo e construção de pensamentos, e a gestão pública tem a função de ouvir e falar desta sociedade. Eu, como vereador, estive sempre pronto, Danilo, para ouvir a sociedade e saber da importância das escolas, faculdades, associações, igreja a estarem nessa construção social. Falar de uma faculdade de teologia é falar da possibilidade da construção de um saber que irá contribuir para os projetos socioeducativos. Essa é uma das missões, nossas missões, a participação do povo em uma gestão feita para promover o bem do povo, e que podem contar comigo para esse diálogo e a promoção de projetos que viabilize essa mudança socioeducativa. Eu queria, gente, aqui em especial, eu estava aqui de frente para os familiares e pensando a alegria de várias, eu participei de várias formaturas, como que falei no início, de médicos, advogados, engenheiros e administração, e nós percebemos a alegria de um familiar quando forma um advogado, tem um advogado na sua família, quando tem um médico na sua família,
quando tem um engenheiro, quando tem um administrador. E eu estou aqui de frente, olhando os familiares, que agora vão ter, na sua família missionária, vai ter um pastor. Que é para mim, professor Carlos, é a formatura mais completa. Foi a mensagem que Deus mandou deixar aqui para todos esses familiares. É a formatura mais completa de todas elas. Porque para aquele que se forma em engenharia ser um bom engenheiro, ele não vai ser um bom engenheiro se não tiver Deus na frente. Aquele médico que se forma para ser um bom médico, ele não vai ser um bom médico se não tiver Deus na frente. O administrador, ele não vai ser um bom administrador se não tiver Deus na frente. E o teólogo, Lenildo, ele aprende tudo no curso de teologia. Ele aprende a ser psicólogo, aprende a ser médico, ele aprende a ser administrador, advogado. Ele tem que estar pronto e preparado para qualquer dificuldade da população. É por isso que eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje participando e confesso a vocês que essa mensagem final foi Deus que tocou no meu coração. Eu sei que hoje os familiares estão aqui muito felizes, porque hoje tem um pastor, tem um missionário dentro da família, dentro da tua casa. Aquele que sabe um pouquinho de cada profissão e de cada formatura. E a Unicristã e a ETEC prepararam esses 28 formandos para ajudar a preparar o povo de Camaçari da Bahia. Ajudar em todo sentido, em todas as profissões, e dizer que o caminho do mundo, o caminho da salvação é Jesus. Vocês que vão ensinar a humanidade o caminho da salvação. Então, Lenildo, Cascar, pastor, é meu amigo, assim, é o carinho, assim que eu chamo, Carlos Alberto, Jadson, Cileide Lopes, obrigado pelo convite. E finalizo pedindo a Deus que abençoe todos esses missionários e pastores, que dê força para eles vencerem a dificuldade do dia a dia. E peço a todos os presentes que de pé, para dar palma para todos os formandos que acabaram de se formar. Deus abençoe a todos. Convidamos a professora Cineide Moura Araújo Lopes, patronesse da turma, para proferir seu discurso. Boa noite a todos. Que a paz sempre. Para mim é uma grande honra poder estar aqui nessa noite. Eu tive o convite de estar aqui nessa bancada, mas hoje eu não sou apenas uma representante da mesa. Hoje eu sou amiga de vocês. Deus me deu a honra de estar na sala de aula com vocês, como professor. E ao longo do tempo em que estivemos, ao longo dos meses, e todas as vezes que nos encontramos ao longo dos anos, foi para a glória e honra do nome do Senhor. Muitas vezes vocês brincaram na sala, dizendo: eita, vai cair fogo, é hoje, Deus está aqui nesse lugar. E Deus estava, sempre esteve. Mas esteve não foi porque a professora Cineide, ou o professor Lenildo, ou qualquer outro professor estava. Mas foi porque Deus estava ali, porque vasos de honra, porque altares estavam naquela sala, que eram vocês. Hoje, para mim, é um dia de grande emoção, porque eu posso dizer que o nosso Redentor vive. E eu estou aqui hoje apenas para glorificar a Deus, pela vida de cada um de vocês, pela perfeição de Deus. Quando eu fui convocada a estar aqui, era para pensar sobre a importância, Carlos, nosso doutor Carlos, o Lenildo, o Jadson, o vereador Elinaldo, era para falar sobre a importância da teologia na sociedade.
Por que teologia é tão importante assim? Será que é importante mesmo essa formatura? Será que é importante mesmo essa escola, essa faculdade aberta? Mas eu não poderia começar, e aí me perdoe, aqueles que acham que não é necessário, o meu discurso sem trazer um pedacinho das Sagradas Escrituras. E ela diz assim, em Deuteronômio 27, Moisés estava acompanhando as autoridades de Israel quando ele ordenou, dizendo: obedeçam a toda a lei que hoje eu dou a vocês. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra prometida, levem grandes pedras, pintem elas com cal e escrevam nela todas as palavras dessa lei. Assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, como o Senhor Deus dos antepassados prometeu a vocês. E quando vocês tiverem atravessado essa terra, levantem essas pedras e cantem louvores de vitória. É isso que vocês estão fazendo nessa noite. Vocês estão pintando para a sociedade e dizendo: o meu Redentor vive. Vocês estão proclamando para o mundo a importância da teologia. E quando falamos disso, falamos de defender a dignidade humana. Talvez os familiares não tenham percebido ainda a importância da formatura de vocês nessa noite. Falar de teologia é falar de defender a dignidade humana, porque até o próprio MEC, o governo, as estatais, as ONGs, perceberam isso quando autorizaram faculdades como a ETEC, a Unicristã, onde mais uma vez eu parabenizo, uma faculdade pioneira que abriu as portas, alavancou o desejo dessa construção do saber teológico na nossa cidade. Nós temos aqui hoje pessoas de Camaçari, Salvador, Santos Filho, Mata de São João, pessoas que se propuseram a aprender a palavra de Deus. E isso é defender a importância desse ensino. O nosso doutor Carlos, ele nos antecedeu quando chamou teologia de ciência. E realmente é uma ciência que vem com um diálogo entre outras ciências. Ele me antecede e diz que teologia é a mãe de todas as ciências. E é verdade. Na sala de aula, a partir disso, nós nos propusemos a estudar ciência da religião, nos propusemos a estudar psicologia da religião, nos propusemos a estudar sociologia, e a partir daí percebemos que nós poderíamos sim mudar o mundo a partir da teologia. Quantas vezes vocês fizeram trabalho juntamente na sala de aula para fazer projetos de como aplicar nas suas igrejas e na sociedade uma mudança social e educativa? Vocês estão prontos para isso. O vereador Erinaldo me antecede dizendo que vocês têm a formatura mais importante, porque aprenderam um pouco de cada uma das formações. E ele foi muito sábio quando disse isso, porque realmente vocês fizeram isso na sala de aula. Ele não esteve nas nossas aulas, ele não viu os nossos temores, os nossos debates, ele não percebeu as suas aflições. Quantas vezes vocês saíram das salas de aula aflitos? Quantas vezes eu vi vocês angustiados na sala de aula porque não sabiam como ia colocar todo aquele saber, doutor Carlos, em prática. E nós percebíamos juntos que era possível. E cada dia fomos aprendendo um do lado do outro. E eu acho que essa é a grande função da teologia na vida de vocês. E aí, qual seria o impacto de tudo isso? Qual seria o impacto da sociologia que examina tradições, que examina a sociedade, sem erros, sem equívocos, da forma mais clara, da forma mais pura, como essas pedras que as Sagradas Escrituras nos citam hoje? Essa importância nos faz perceber que a teologia, que todos nós que fizemos teologia sabemos que significa o tratado de Deus, falar sobre Deus, o estudo sobre Deus, nos prepara para uma sociedade equilibrada. Vocês estão prontos para discutir projetos sociais. Vocês estão prontos para talhar caminhos ao lado do governo, da sociedade, para a construção de um diálogo entre igrejas, sociedades e associações. Vocês estão prontos para mudar o mundo. Vocês hoje não estão apenas se
formando como teólogos. Vocês vão receber não apenas um canudo, vocês vão ser ortogados como mestres na mudança social. E eu me sinto honrada de fazer parte dessa história. Tá? Eu quero agradecer a cada familiar que lutou ao lado de cada formando. Porque eu sei que foi difícil para vocês. Eu sei o quanto que vocês lutaram para estar aqui. E cada familiar recebe também esse diploma juntamente com esse formando. Para mim é uma honra estar aqui. Hoje, eu passei por um momento muito difícil. Né? Os reitores, a grande maioria sabe, eu estava com meu pai hoje, ainda está, né, no Roberto Santos, internado, né? E eu pedi oração no grupo da ETEC da Unicristã. Muitos levantaram o amor, muitos entraram no privado para falar comigo. O vereador Rinaldo ligou para mim por várias vezes, preocupado com a saúde do meu pai. Os meus amigos ligaram e eu fiz uma oração. Senhor, eu preciso estar naquele lugar essa noite. Me dê a honra que eu possa lá e dizer assim, que o Senhor operou o milagre. Meu pai hoje poderia não estar vivo. Meu pai hoje poderia estar com a perna amputada. Para a glória e honra do nome do Senhor. Deus me honrou e eu estou aqui para dizer que o meu pai está bem, lúcido. E só Ele é digno de ser glorificado. E eu não poderia deixar de dar glória a esse Deus neste lugar. Eu não poderia deixar isso aqui passar, de dizer que Deus operou um milagre para que eu estivesse aqui junto com vocês. Porque eu poderia mandar um recado para Lenildo, que tristemente ele diria que eu não poderia estar aqui. Eu disse ao vereador Erinaldo que se por algum motivo eu não tivesse, eu saberia que eu estaria bem representada, porque ele estaria aqui neste lugar, juntamente com vocês. Mas Deus me honrou. E aqui eu estou para dizer a vocês assim, ó, obrigada por me deixar fazer parte da história de vocês. Obrigada por ter me escolhido como professora de vocês, professor Lenildo, Jadson, né, professor Carlos, por essa honra de me deixar fazer parte da história da ETEC e da Unicristã. Para mim, eu só tenho a dizer a vocês, Deus os abençoe, sucesso e, por favor, honre cada coisa, cada palavra, cada estudo, cada tratado que vocês discutiram e aprenderam na sala de aula. Agora é hora de colocar em prática. Agora é hora de fazer acontecer. Será fácil? Não. Nunca dissemos que seria fácil. Quebrar paradigmas e romper barreiras nunca será fácil. Mas vocês farão história. Estão começando a fazer hoje. Para vocês, meus parabéns. Pessoal, chegou um momento crucial da formatura, né? Aquele momento que dá aquele arrepio, aquele sentimento, aquela emoção. Então chegou a hora de colocar energia, né, na cerimônia, nesse momento, né? Então, convidamos o formando Antônio José da Paixão de Jesus para proferir o juramento. A todos, boa noite. As autoridades aqui representadas, eu quero saudar com uma boa noite. Para mim, eu costumo dizer que é um luxo participar desse evento e eu não podia perder a minha característica por estar num evento tão solene, mas é um luxo estar com vocês. Queria convidar todos os meus colegas para que ficassem sobre os pés, para que nós pudéssemos assim professar o nosso juramento. A proporção que eu for falando as palavras do juramento, eu queria convidá-los que vocês pudessem repetir a minha fala, ok? A mão direita erguida, por favor. Professemos todos. Prometo, pela graça do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, desempenhar cabalmente o ministério da nova aliança a mim confiado, esforçando-me diligentemente para proteger
proclamar o Evangelho do Reino. No poder do Espírito Santo. Para a salvação dos pecadores. E a edificação da igreja. O corpo de Cristo. Prometo. Perseverar nos ensinos dos apóstolos. Batalhando pela fé. E que de uma vez por todas. Foi dada aos santos. Prometo. Consagrar-me a Jesus Cristo. Meu Senhor e Salvador. Cuja glorificação será o propósito do meu viver. E por amor de quem estarei pronto a dar a minha própria vida. Prometo viver e proclamar a mensagem que nunca fica velha. E a esperança que nunca morre. E o Evangelho que é o poder de Deus. E salvação. Para todo aquele que crer. Enfim, queremos proclamar até que Ele venha. Que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Porque dele. E por meio dele. E para ele. São todas as coisas. Glória, pois, a ele. Eternamente. Amém. Muito obrigado. Agora me diz aí, quem não se arrepiou? Então, se prepare, porque aí é só o início, daí pra frente. Convido o formando uma... A todos uma boa noite. Ilustríssimo professor professor doutor Carlos Alberto Ferreira da Silva, diretor-geral da Faculdade Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, em nome da primeira turma de bacharéis em Teologia do ano de 2016.1 desta faculdade, solicito a Vossa Senhoria que se digne proceder à colação de grau desta turma, de acordo com as leis em vigor na República Federativa do Brasil. Devido ao requerimento que acaba de ser formulado na melhor forma de direito e na mais perfeita justiça que nos é autorizado pela forma da lei e para a glória de Deus. Senhoras e senhores, é chegado o momento, é com muita alegria e prazer que convidamos para colar grau o formando Anderson Pedreira Passos. Convidamos Haroldo Passos, pai, e Gildete Passos, sua mãe. Em nome da República Federativa do Brasil, eu, Carlos Alberto Ferreira da Silva,
diretor-geral da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, confiro a Anderson Pedreira Passos o grau de bacharel em Teologia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de instruir aos alunos que os cabelos devem ficar em suas mãos. Vocês devem sair depois aqui com o cabelo na cabeça. Por favor, retire os cabelos da cabeça. Convidamos para colar grau o formando Antoniel de Souza das Virgens e para entregar seu certificado Josineide de Souza, sua irmã, e Maneilton de Souza, seu irmão. Confiro o grau de bacharel em Teologia a Antoniel de Souza das Virgens, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora pode botar o cabelo, só que eu coloco aí. Vai ficar bonito. Convidamos para colar grau formando Antônio José da Paixão de Jesus e para entregar seu filho Aragão, seu filho Araújo. Concebo o grau de bacharel em Teologia a Antônio José da Paixão de Jesus, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Carlos da Silva Santos e para entregar seu diploma, seu certificado, Jackson dos Santos e Sérgia Santos. Concebo o grau de bacharel em Teologia a Carlos da Silva Santos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O formando Cícero Fabiano Ferreira e para entregar seu certificado Selma Lopes, sua esposa e José Valdênio Lopes. Concedo o grau de bacharel em Teologia a Cícero Fabiano Ferreira, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O formando Cícero Pedro da Silva e para entregar seu certificado Josélia Maria Silva, sua Bacharel em Teologia a Cícero Pedro da Silva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O formando Cleude Menezes de Jesus Casais e pastor e Clécia. Concedo o grau de bacharel em Teologia a Cleude Menezes de Jesus Casais, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A formanda é de Leusa Félix de Jesus Santos e para entregar seu certificado Marcondes Costa, seu esposo, e Samuel Félix Costa, seu filho. A Edileuza Félix de Jesus Santos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.
o formando Enoque Almeida dos Santos e Manuel Alves. Concedo o grau de bacharel em teologia a Enoque Almeida dos Santos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Fernando Souza de Lima e para entregar o seu certificado Raquel Alcântara e Claudes Newton Alcântara. Concedo o grau de bacharel em teologia a Fernando Souza de Lima, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Flávio de Jesus e para entregar seu certificado Alice de Jesus, sua filha, e Maísa de Jesus, sua filha. Concedo o grau de bacharel em teologia a Flávio de Jesus, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para colar grau, o formando Gilvandro Santos Costa e para entregar seu certificado Giovana Costa, sua irmã, e Elza Maria Costa, sua mãe. Concedo o grau de bacharel em teologia a Gilvandro Santos Costa, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Hélio Neves Casais Júnior e para entregar seu certificado Lia Casais, sua irmã, Lívia Casais, sua irmã, e Josimar Miranda, seu cunhado. Concedo o grau de bacharel em teologia a Hélio Neves Casais Júnior, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Isaílde Pereira do Nascimento e Concedo o grau de bacharel em teologia a Isaílde Pereira do Nascimento, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Jonice Santiago C. de Souza e para entregar seu certificado Tadashi Alves. Concedo o grau de bacharel em teologia a Jonice Santiago de Souza, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para colar grau o formando José Bernardino Neto e para entregar seu certificado Ezequiel Vicente Ferreira e Edinalva Ferreira. Concedo o grau de bacharel em teologia a José Bernardino Neto,
em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando José da Silva da Costa e para entregar seu certificado Maria Andrade da Costa, sua esposa, e Rui da Silva da Costa, seu filho. Concedo o grau de bacharel em teologia a José da Silva da Costa, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pega o capítulo do Miguel. Convidamos para colar grau o formando Josival da Silva e para entregar seu certificado Marcelo dos Santos, seu amigo, e Sirlene Nascimento, sua amiga. Concedo o grau de bacharel em teologia a Josival da Silva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Mariette da Silva dos Santos da Silva e para entregar seu certificado José Roberto da Silva, seu esposo, e Bruna da Silva. Concedo o grau de bacharel em teologia a Mariette da Silva dos Santos da Silva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode colocar o cabelo. Aí fica no ladinho dela. Convidamos para colar grau o formando Marne Araújo Oliveira M. Santos e para entregar seu certificado Marinaldo Oliveira, seu Grau pai. de bacharel em teologia a Marne Araújo Oliveira Santos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Eita maravilha. Convidamos para colar grau o formando Mateus Jesus da Silva e para entregar seu certificado Laudelice de Jesus, sua avó, e Maria Auxiliadora de Jesus, sua mãe. Concedo o grau de bacharel em teologia a Mateus Jesus da Silva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Nádia de Oliveira Macieira Santos e para entregar seu certificado Antônio Macieira e Arli Macieira. Concedo o grau de bacharel em teologia a Neuma Oliveira Moura, Nádia de Oliveira Macieira Santos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para colar grau o formando Neuma Oliveira Moura e para entregar seu certificado Gilvandro Oliveira, seu irmão, e Laila Oliveira, sua filha.
Concedo o grau de bacharel em teologia a Neuma Oliveira Moura, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O formando Paulo Roberto Cardoso Mussi, que vai entregar seu certificado, Darcy Cardoso, sua mãe, e Eliane Mussi, sua esposa. Concedo o grau de bacharel em teologia a Paulo Roberto Cardoso Mussi, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Ramon Bastos Maciel, e para entregar seu certificado, seu padrinho e sua madrinha. Concedo o grau de bacharel em teologia a Ramon Bastos Maciel, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convidamos para colar grau o formando Reinaldo Ferreira Cortes, que vai entregar seu certificado, Eloilma Ferreira, sua mãe, e José Carlos, seu irmão. Concedo grau de bacharel em teologia a Reinaldo Ferreira Cortez, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Valdenir Lima Firmino, e vai entregar seu certificado Antonieta Silva, sua irmã, e Ronaldo Santos, seu cunhado. Concedo o grau de bacharel em teologia a Valdenir Lima Firmino, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Valderson Pires dos Santos, e para entregar seu certificado, Valquez Pires, seu irmão, Helenita dos Anjos, sua mãe. Bacharel em teologia a Valderson Pires dos Santos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós convidamos o formando Valderson Pires dos Santos, orador da turma, para proferir o seu discurso. Ilustríssimos, nobres e amados que compõem essa mesa, saudação de paz a todos. Cumprimento ao pastor Carlos Alberto Ferreira da Silva, reitor da Universidade, Faculdade da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, ao pastor Jadson Moura, Primeiro Mundo, diretor da ETEC, Escola Teológica do Camaçari, ao professor Lenildo Moura, coordenador acadêmico e vice-diretor da ETEC Nobreza, Escola Teológica Camaçari. A patrona, a professora e psicóloga Cineide Araújo Lopes, ao paraninfo e vereador da cidade de Camaçari, excelentíssimo senhor Antônio Irinaldo Araújo da Silva, a todos os mestres e demais colaboradores desta referida e conceituada instituição, e aos meus
meus pares formandos do curso de bacharel em teologia, a todos os demais presentes, eu saúdo-os com a doce paz de Jesus Cristo. Agradeço aos meus colegas por me fazer passar esse tempo de frio aqui, nervosismo, essa turma maravilhosa que escolheu para representá-los, e é uma tarefa muito difícil, mas é um momento também ímpar e especial de nossas vidas, que é a celebração da conquista, que compreende meses de dedicação e esmero esforço. Prezados acadêmicos e demais aqui presentes, sei que esse momento é aguardado por todos com muita expectativa. Porém, vos digo que ainda que eu tivesse o dom de sintetizar a noite, não daria para discursar aqui. Seria insuficiente para descrever as grandes emoções que cada um de nós sentimos ao longo desses anos, pois cada pessoa tem a sua história, com suas respectivas particularidades, e, portanto, cada um compreende a vida a partir de suas próprias experiências e olhares. Apesar de ser hoje um dia alegre para todos nós, é também um dia de lamentação, e aqui cito uma expressão do apóstolo Paulo que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sim, choramos com os colegas que ficaram no caminho, não puderam estar aqui conosco, pois foram pessoas extraordinárias e marcantes, as quais tiveram a oportunidade de conviver, e nós nos regozijamos com aqueles que até aqui chegaram. Conquistar é uma virtude dos que sonham e buscam realizá-lo sem perder a esperança. Essa é a frase do nobre governador Lenildo Moura. Nossos encontros foram rápidos, mas intensos. A cada fim de semana que nos reuníamos era diferente, pois já aguardávamos o momento para nos reencontrarmos e trocarmos experiências que, na maioria das vezes, nos serviram de força e encorajamento para caminharmos um pouco mais. Deus nos presenteou com uma pessoa surpreendente que, em vista das nossas dificuldades e limitações, não hesitaram em doar-se para nos proporcionar maior possibilidade de aprendizado e incentivo, torcendo por nosso desenvolvimento espiritual, moral e intelectual. Gestores, mestres, secretários e demais colaboradores, cada um com a sua peculiaridades, nos auxiliaram no tocante ao agir diante de inúmeras adversidades e desafios que perpassaram por nossa trajetória. Ficou-nos marcado que o conhecimento teológico nos transmite uma sensação de encanto, mas também de medo, pela infinidade de informações, peso de comprometimento com vidas que serão alcançadas e mantidas através desse mundo de conhecimento que adquirimos. E aqui eu não poderia esquecer da citação do nobre professor Lenildo Moura, que diz: só teremos passado de fato pela vida de alguém se deixarmos marcas, pois elas evidenciam a influência de um ser sobre o outro. No primeiro semestre, algo muito interessante e controverso se evidencia, pois temos a sensação de que sabemos mais do que realmente sabemos, que é um grande equívoco. Apenas estamos aprendendo a aprender, e esse é um dos pilares da educação, segundo a Unesco. No segundo semestre é que começamos a compreender que só estamos aprendendo a aprender, que vamos aprender num dado momento, e esse momento é quando começarmos a fazer o que estamos aprendendo. Algumas vezes surgem inúmeras proposições de melhorias para as nossas comunidades, e isso é verdade. Muitas vezes discutimos isso em sala de aula, e as experiências compartilhadas às vezes se tornavam até mais fortes do que o próprio assunto que foi tratado. E assim foram momentos às vezes de conflito. Eu e o Paulo Mussi, a intercessão, por gentileza, momentos de diversão, mas que foram edificantes para a nossa vida.
do terceiro semestre, deparamos-nos com os filósofos, e aqui começamos a questionar tudo e todos. É um momento perigoso, pois precisamos aprender a crescer intelectualmente, não esquecendo de que vai-se necessário crescermos na graça e não tirarmos os pés do chão, e é hora de exercitarmos a nossa humildade, sem a qual todo investimento será em vão. Evidencia-se nesse período que não podemos viver apenas de questionamentos, mas também precisamos das respostas, pois logo seremos confrontados. Diz o apóstolo Pedro: estejamos sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que é em vós. O último semestre é exaustivo, pois iremos desenvolver pesquisas mediante o que aprendemos. É hora de agrupar as ideias, amadurecer os projetos e executar a compreensão. Esses 4 períodos serviram para nos aperfeiçoar, nos ensinar a tolerar, amar, servir e compreender aos nossos pares de forma teórica e prática também. Não temos dúvida que esses 2 anos de vivência deixou em cada um marcas profundas, muito profundas, e que jamais serão apagadas de nossas vidas. Aqui cito Rubem Alves quando disse: conhecimento é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Completada essa etapa, temos diante de nós o mundo, onde iremos praticar o que aprendemos e realizar uma prática cristã baseada no Evangelho de Cristo. Deveremos exercer nossos ministérios olhando a realidade como um desafio, e aí lutamos para manter unida o que muitos têm tentado separar: a ortodoxia e a ortopraxia, a sã doutrina prática de forma correta, como nos ensina Tiago: a fé sem obras é morta. Não adianta termos fé se ela não produz obras. Que possamos ser ortodoxos e ortopráticos em todo o tempo e momento, revelando o caráter de Cristo não somente em nossos discursos, mas principalmente em nossas ações, servindo aos nossos semelhantes, assim como Jesus o fez. Nobres formandos, que possamos estar comprometidos com a verdade, como disse o teólogo alemão Zwingli, e quanto à verdade, não podemos abandoná-la, mesmo que isso implique na perda de nossa vida, pois não vivemos para esta geração, nem para servir aos príncipes, mas para o Senhor. A verdade que cremos e seguimos deve ser também vivida e praticada por todos nós, que somos imitadores de Cristo, principalmente porque vivemos em dias onde a mentira quer se infiltrar como verdade, fazendo parecer que a verdade está defasada. Jesus e a verdade, já foi dito isso aqui essa noite. A verdade do Evangelho é o próprio Cristo. Jesus e a verdade, e é por essa verdade que devemos pautar as nossas práticas e o nosso cotidiano. Não desanime se porventura não forem valorizados pelos homens, pois o produto do nosso trabalho é algo que não se pode tocar, como o produto do trabalho de outros profissionais. O teólogo é especial, é uma espécie de médico que cuida de almas e que deve estar sempre a serviço do reino de Deus. Colegas formandos, convido-os a refletir sobre a importância do nosso papel perante a sociedade pós-moderna na qual vivemos. A consciência dos múltiplos desafios que teremos que vencer a cada dia. A Deus seja toda glória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O discurso ele escreveu, estava tudo em hebraico aqui. Tudo em hebraico. Agora vamos a uma terceira parte da formatura, que são as homenagens. Né? Convidamos o formando Cícero Pedro da Silva para entregar uma singela homenagem à professora Cineide Moura Araújo Lopes, patrona da turma.
Jesus para entregar uma singela homenagem ao vereador Antônio Elinaldo Araújo da Silva, paraninfo da Câmara. Convidamos o formando Jonice Santiago Cerqueira de Souza para entregar uma singela homenagem a Jadson Moura dos Santos, patrão. Foto bonita. Deixa eu virar aqui pra ele. Primeiro mundo todo, viu, mano? Convidamos o formando Marlin Araújo de Oliveira Jesus para entregar uma singela homenagem ao professor Lenildo Moura dos Santos, coordenador da ETEC. Estamos dando início ao encerramento de nossas atividades. Solicito que todos os presentes permaneçam sentados até a saída dos novos bacharéis em teologia, que receberão os cumprimentos, e neste momento passo a palavra para que o presidente da mesa, professor Carlos Alberto Ferreira da Silva, proceda ao encerramento da solenidade. Gostaria, antes de iniciar e declarar encerrada esta sessão solene, chamar Andressa e Laiana, porque queremos, da parte do Departamento de Biblioteca da Unicristã, presentear-lhes, aos teólogos, o que eles mais gostam de receber de presente: livros. Por favor, cada um deles é um presente do nosso Departamento de Biblioteca. Gostaria, enquanto se acontece a entrega, de dizer aos nossos alunos, agora teólogos, colegas, que queremos esperar vocês na pós-graduação em docência em teologia, história e filosofia. E alguns de vocês que já têm o curso superior agora poderão fazer a segunda graduação em um ano em história, filosofia ou pedagogia. Essa é uma grande oportunidade, agora como teólogos, com, obviamente, diplomas reconhecido, autorizado e reconhecido pelo MEC, só falando que no canudo de vocês tem a declaração oficial de que vocês já estão legalmente formados, ok? Esse documento pode apresentar em qualquer universidade, ela tem valor legal em lugar do diploma até que chegue registrado pela Universidade Federal. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu gostaria de declarar encerrada a sessão solene de colação de grau do curso de bacharel em teologia da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, em parceria com a ETEC, segunda turma, 2014.1, formando em 2016.1, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu peço todo aplauso, todo Campeão.
fome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim,